Por que produzimos tão poucos líderes, tanto líderes políticos ou líderes empresariais? Por que tão pouca oferta num país incrível como o Brasil? O que nós podemos fazer para aumentar a quantidade de líderes que temos no Brasil ou que teremos no Brasil? É sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo, mas inscreva-se aqui no canal, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para receber vídeos no futuro. Devido ao meu estudo sobre liderança, minha pesquisa sobre líderes e liderança, eu tenho sido convidado para participar de alguns debates sobre liderança. É quase que um consenso de que no Brasil nós formamos muitas vezes bons políticos, mas nós não conseguimos formar excelentes líderes. Também é um consenso de que nós conseguimos formar boas pessoas na área de negócio, mas nós formamos poucos líderes da área de negócios. E essa é uma questão que a gente vem debatendo com muita frequência, e os debates normalmente são calorosos, pessoas pensando inclusive em caminhos diferentes. E a grande questão que surge é: qual a razão da gente formar poucos líderes? Um caminho, ou pelo menos um consenso que tem sido construído é de que nós temos um sistema de liderança aqui que eu vou chamar de liderança parcial. O que é a liderança parcial? Normalmente, quando chego a uma posição de líder, e as pessoas quando chegam numa posição de líderes, elas buscam liderar muitas vezes um pedaço do negócio. Imagina vocês que em algumas empresas, uma pessoa que era da área de venda, ele ascende a uma liderança do país como um todo, mas a gente percebe que ele continua circulando com muito mais frequência dentro daquela área de especialidade dele, embora ele tenha sido colocado numa posição que ele tenha que liderar o todo. Quando você vai para o mundo político, é muito claro. Se você é um sindicalista, você sempre vai defender no Congresso, na posição que você tem, a posição dos sindicalistas. Se você é uma pessoa voltada à área de segurança, à área militar, você sempre vai defender aquela coisa, mais ou menos como o pessoal fala no mundo da moda, vai ficar defendendo um mundinho. A gente tem dificuldade de pensar o todo, talvez até uma insegurança nossa de mover daquele mundinho para atingir o todo. E aí a questão é, e aí, qual a solução dessa questão? A questão é o seguinte: nós temos que buscar caminhos para criar uma liderança integral, uma liderança que tenha essa capacidade de liderar o todo, de liderar inclusive quem é favorável, quem não é favorável, liderar os diferentes pensamentos, os diferentes caminhos. Por quê? Uma coisa é muito clara: a liderança do todo é a liderança de todos, para todos, uma liderança que impacta de alguma maneira toda aquela sociedade. Exemplos bons para isso, por exemplo, Nelson Mandela, quando saiu da cadeia, e mesmo quando ele estava preso, a todo momento ele dizia que tinha que criar uma África do Sul, onde todas as pessoas poderiam ter as mesmas oportunidades, ou brancos, ou os coloridos, como se diz, colored, ou então os próprios estrangeiros ou os brancos, essas pessoas deveriam ter as mesmas oportunidades. Outro exemplo bem recente, Angela Merkel, ela continua insistindo nesse ponto que a Alemanha tem que ser uma Alemanha do todo. O líder na Alemanha, ele tem que governar, ou ele tem que liderar o todo. Inclusive esses líderes, tanto Angela Merkel, outros líderes, ou até o Mandela, eles foram duramente criticados por essa posição de buscar liderar o todo. O caso da Angela Merkel, até as pessoas acusam que ela defende muito os estrangeiros refugiados que moram no país, e ela costuma dizer que é o seguinte, que ela é a líder
do todo. É a líder do alemão que nasceu lá, ou é líder do alemão que se tornou alemão, ou é líder daquela pessoa que foi morar na Alemanha. Então, esse é o pensamento da liderança total. E quais são os 5 passos para essa liderança total? A primeira coisa é definir uma direção, definir uma estratégia, definir talvez 1, 2, 3 ou 4, 5 pontos, que esses pontos deixam claro qual que é a direção que esse líder está caminhando, e esses 5 pontos, ele de alguma maneira, ele deveria nortear as necessidades do país, ou da empresa, ou da associação como um todo, abrangendo todas as pessoas que estão embaixo desse guarda-chuva. O segundo ponto, venda. Venda esses 5 pontos, venda essa ideia para todos os grupos, aqueles grupos que apoiam na fase inicial, mas inclusive aqueles que estão céticos, aqueles que estão contra. E busque trazer essas pessoas de maneira que todos estejam indo na mesma direção, obviamente uns mais inflamados, outros menos inflamados, mas de forma geral, todos remando para a mesma direção. O terceiro ponto é faça o follow-up. O que está acontecendo? A minha direção, ela está sendo seguida por todo mundo? Circula no meio dessas pessoas que são favoráveis ou que são contras, mas que você tenha exata noção do que vem acontecendo, e aquela pessoa, aquelas pessoas ou aqueles grupos que começam a desgarrar dessa direção, busque trazê-lo novamente. Começa com o ponto 2 novamente, venda novamente o seu plano para eles e faça com que todos estejam na mesma direção. O quarto ponto, que aqui é uma dificuldade monstruosa para os nossos líderes. Nossos líderes adoram pessoas que bajulam, puxa-sacos, que pensam iguais a eles. E os líderes modernos, os líderes que conseguem seguir adiante e se transformar em verdadeiros líderes, eles valorizam a diversidade. A diversidade, inclusive, na equipe deles. Eles querem pessoas que pensam diferentes. Por quê? Pessoas que pensam diferentes vão trazer também soluções diferentes. Então, uma das coisas muito importantes nessa liderança total é cercar-se de pessoas que pensem diferentes de você, que pensem diferentes do grupo, para que eles consigam, de alguma maneira, ajudar na busca dessas soluções, eu diria que mais pragmáticas e que atendam também os grupos diversos dentro da empresa ou da sociedade. E o último ponto, o quinto ponto, é a celebração total. À medida que vai evoluindo, celebre o resultado. Mas não celebre só com aquele grupinho que te adora, que está em volta de você, que está lá no happy hour, ou aquele grupinho, no caso de você, político, que votou em você. Celebre com todo mundo, porque aquele resultado não é o resultado daquele grupinho, daquele mundinho. Esse é o resultado geral, é o resultado de todo mundo. E celebre, inclusive, esse resultado daquelas pessoas que participaram diretamente, mas também celebre com aquelas pessoas que não tiveram a mesma emoção ou não tiveram a mesma força para conseguir aquele resultado. Porque, afinal das contas, aquele resultado ou é totalmente da empresa, ou é do país como um todo, ou é dessa associação como um todo. O que chamo de liderança total aqui, nós poderíamos dizer que é o seguinte: isso é simplesmente liderança. Porque liderança, quando você exclui um grupo, isso não é liderança, isso é arranjo, isso é qualquer outra coisa. Porque liderança pressupõe empurrar para frente numa direção onde todas as pessoas participam de uma construção de algo absolutamente grandioso. E lembre-se, se você quiser ser um líder, e um líder 100%, você deve ser o líder do todo. Com certeza, no primeiro momento, vai se sentir muito desconfortável, porque terá que navegar por pessoas ou por áreas que você não domina muito bem, mas no final você vai se sentir muito mais confortável dominando o território, ou dominando aquela estratégia, ou dominando aquele país, ou dominando aquela empresa ou aquela associação como um todo. Vá em frente e muito sucesso!